Rádio Azul 98.9 Setúbal. O Paços de Ferreira acabou com a invencibilidade do Vitória de Setúbal, que ambicionava ser segundo, à condição, ao vencer no Bonfim por 4-1 em encontro da quinta jornada da Primeira Liga de Futebol. Coube a Ricardo Valente apontar aos 4 minutos o tento que daria ao mote aos castores para uma vitória em Setúbal. Mas o Vitória de Setúbal ainda chegou ao empate por Vasco Fernandes aos 22 minutos. 2 erros defensivos aos 38 e aos 40 minutos deram ao Elton a oportunidade de colocar a sua equipa na frente. O Vitória revelou alguma incapacidade ofensiva e aos 75 minutos o mesmo Ricardo Valente fez, e pareceu-nos a nós, com o braço, o golo que acabaria por selar o triunfo pacense por 4-1. Já na sala de imprensa, Carlos Pinto, o técnico pacense, conseguiu o primeiro triunfo na Liga. Repara, falei antes do jogo da qualidade do adversário, do Setúbal, é uma equipa de grande qualidade, com os níveis de confiança em alta. Sabia que numa primeira fase, e o gol foi muito importante para nós, depois sofremos um empate e quebramos um bocadinho, mas era muito importante a equipa estar em vantagem, porque também aí os níveis de confiança estão em baixo. É uma equipa com grande qualidade, era muito importante ganhar hoje aqui, porque estes jogadores têm que se soltar. E este espaço soltaram-se, mostraram muita qualidade e ganhamos perante um adversário de grande qualidade, como eu disse há bocado. E é aquilo que aconteceu. E estes jogadores merecem por inteiro e pelo trabalho que têm desempenhado. Para mim, acaba por significar uma vitória, mas principalmente para eles que trabalham imenso, já mereciam esta vitória. Alguns jogos não a conseguimos e conseguimos hoje aqui. Repare que nós temos uma ideia completamente diferente da época passada. Desde o início que o Paços joga com um bloco alto. É assim que eu gosto que as minhas equipas joguem. Há situações em que as coisas não estavam a correr bem por causa daquela situação que eu falei, os resultados não estavam a aparecer e gera desconfiança nos próprios jogadores. Agora, esta ideia que nós implementamos desde o início foi aquilo que eu também disse ao longo do tempo, nunca podia alterar, porque não fazia sentido trabalhar uma pré-época desde o primeiro dia, nesta ideia de jogo e um resultado menos positivo, alterar tudo. Era importante nestes momentos haver equilíbrio da parte do treinador, haver equilíbrio da parte dos jogadores, que não é fácil neste tipo de situações. Mas o mais importante é aquilo que eu também digo ao longo do tempo, eles acreditarem no processo que nós começamos desde o início e os resultados vão aparecer com naturalidade. E também agora, para o final, eu também gostaria de aproveitar para dedicar esta vitória ao nosso departamento médico, que é da excelência, que temos tido algumas lesões e eles próprios também sofrem com essa situação, e a nossa massa ativa que esteve aí hoje presente a apoiar a equipe. José Conceiro falou do primeiro gol madrugador do Paços de Ferreira. Ali cometemos mais do que um erro, foram vários os erros individuais, não teve nada a ver com questões estratégicas, e sofremos o golo, e tanto que não mudou que a equipa continuou na mesma e fez o golo do empate, não é? Portanto, não foi aí. Cometemos mais erros, obviamente que sim, e acho que o momento decisivo não foi, claro que para o Paços foi importante ter marcado aos 4 minutos, mas não me parece que tenha sido esse o momento decisivo do jogo. Foi instado a comentar o segundo e terceiro golos sofridos, talvez com alguma intervenção do Trigueira. É assim, o terceiro golo sofrido, peço imensa desculpa, mas quem não está bem é a equipa de arbitragem, não é? É um fora de jogo claríssimo. Ele está em fora de jogo de posição e tira proveito do fora de jogo de posição, portanto está fora de jogo de disputar a bola. Portanto, não é só o Trigueira, não é o Trigueira. O terceiro golo é um erro, claro, não vamos branquear as coisas. Aliás, eu não estava aqui, ainda não tinha tocado nisso, nem quero desculpar com isso. Nós cometemos muitos erros, e o quarto golo é com a mão, é com o braço. Pronto. Vejam vocês os lances e depois falamos sobre isso, que é um lance muito difícil para ser analisado, ok? Pronto. Muito difícil. Eu penso que este jogo ficou definido por muitos erros que nós cometemos, que não tem sido, não foi hábito, não foi a nossa regra durante os jogos anteriores. Cometemos muitos erros individuais que nos penalizaram, e o Paços, repara, o Trigueira não teve grandes intervenções. O Paços foi uma equipa muito eficaz, nós demos-lhes os brindes e eles aproveitaram os brindes que nós demos. Não têm responsabilidades disso, bem pelo contrário, eles têm que aproveitar aquilo que lhes aconteceu. E nós cometemos, de facto, muitos erros. Não tem a ver com ser musculado ou não tem a ver com nada disso. Em muitos momentos do jogo, nós tivemos o controle do jogo, em termos de posse, até de algumas oportunidades. Entramos para a segunda parte, claramente, à procura de marcar um golo
para podermos inverter o jogo. Não é? Claro que é diferente ir para o intervalo com 2-1 ou com 3-1. É muito diferente. Em termos psicológicos para a equipa é muito diferente. Em termos de recuperação é muito diferente. Mas isto é assim, o futebol, por vezes estes jogos acontecem-nos, as coisas correm-nos muito mal. Hoje foi um dia que nos correu muito mal. Tenho a agradecer aos nossos adeptos que nos apoiaram num jogo que nos correu mal, que as coisas, e foi uma derrota pesada. Os adeptos apoiaram-nos durante o jogo. Evidentemente que ninguém está satisfeito. Agora, hoje, como digo, houve muitos erros nossos, depois a acumular a isso houve erros da equipa de arbitragem, portanto, isto foi uma acumulação de erros que nos penalizou e nós acabamos por ser derrotados. Acho que é um resultado muito pesado. Quanto ao faltar soluções para o ataque Sadino... Não é só faltar soluções, faltou criar mais oportunidades, tivemos algumas possibilidades de poder marcar, não marcámos, jogámos muitas vezes pelos flancos, conseguimos fazer os cruzamentos, não conseguimos de facto concretizar, e isso é verdade, porque os números não mentem, não é? Estão lá para ser analisados e para serem vistos, mas nós temos quando se prepara uma equipa, prepara-se uma equipa com as peças que se tem, com os jogadores que se tem, e portanto não há que entrar em lamentações em relação a isso. Se a equipa nem 8, nem 88. Hoje foi um jogo, de facto, dos extremos, não é? Bateu no extremo, hoje bateu no extremo, as coisas não vão ser sempre desta forma, como é óbvio, não é? Agora, correu muito mal, sem dúvida. De realçar ainda o facto de o Vitória de Setúbal ter perdido 3 pontos para um rival do seu campeonato. Eu não sei, é assim, é uma derrota pesada, mas perdemos 3 pontos. E se em todos os conjuntos de 5 jogos nós fizermos 8, fantástico. Eu assino por baixo continuarmos a fazer 8 pontos em 5 jogos. O nosso objetivo é claramente a manutenção. Desde o início. Não mudei o discurso quando fizemos resultados melhores e não vou mudar o discurso agora. Os objetivos do Passos, não sei quais são, calculo que o primeiro objetivo também seja a manutenção, mas eu não me esqueço que o Passos, ainda o ano passado, portanto ainda há 5, 6 jogos atrás, veio aqui disputar a Liga Europa. Em caso de vitória estava na Liga Europa e o Vitória, em caso de derrota, estava na 2ª Divisão. Pronto, portanto, não vamos digamos que esquecer que estas coisas são todas muito recentes. Vitória tem hoje a possibilidade de fazer coisas diferentes. Hoje esteve muito mal e nós temos que reconhecer que tivemos muito mal. Hoje estivemos muito mal, cometemos muitos erros. O primeiro golo podemos anular a jogada muito antes da bola chegar à área. Já nem vou falar na bola na área, muito antes disso. Portanto, há uma série de erros que nos penalizaram, obviamente que sim. E depois também toda a gente sabe que em alguns momentos, e isso joga para as duas equipas, como é óbvio, o vento não ajuda nada. A bola tem que andar mais no chão, não pode andar tanto no ar. Portanto, há muitos fatores mas nós conhecemos, é a nossa casa, o nosso campo, temos a obrigação de os conhecer, não é? Não vamos entrar com desculpas nem com justificações em relação a isso. Perdemos, estivemos mal, temos que analisar os nossos erros, houve muitos erros que cometemos, como também os árbitros têm que analisar os seus erros, como o Passos Ferreira tem que analisar as coisas boas e más que fez, é assim, não vale a pena agora estamos aqui a arranjar outro tipo de justificações. Quanto à solução Edinho, o jogador diz que o Cero ainda não se encontra a 100%. É assim, o Edinho ainda não está, o Maiong está em melhores condições que o Edinho. Portanto, não há aqui uma questão de arrependimento, há uma questão de nós... Repara, o Edinho deixou de jogar no início de maio e começou a treinar connosco em setembro. Portanto, vamos dar algum tempo, o Edinho há de estar em melhores condições, portanto, as coisas não se fazem de um dia para o outro. E, por outro lado, também lhe posso dizer o seguinte, é muito fácil falar após os jogos, como é óbvio, não é? Comentar decisões, é mais fácil, muito mais. Mas também é curioso que algumas vezes nós colocamos lá os jogadores em campo e depois queimamos os jogadores, quando eles entram antes de tempo. Por exemplo, quando nós lançamos um jovem, o Edinho não é propriamente um jovem, é um jogador com experiência, é um jogador que sabe isso. Quando lançamos um jovem, em alguns momentos temos que o proteger. E depois, outras vezes, temos que lhes dar corda.
Depois viu-se, em jogos passados viu-se isso, e isso acontece. Temos que saber qual é o timing para a situação, para o lançamento do jogador. Parece-me que o Mayong entrou bem, e você acompanha o Vitória, parece-me que o Mayong esteve muito melhor do que na parte final da época passada. Agora, o jogo era um jogo difícil para ele, como é óbvio, não é? Mas o ter mais centímetros não quer dizer que marque mais golos de cabeça do que o Mayong. Por acaso, não quer dizer que marque mais golos de cabeça do que o Mayong. Vai ser um jogador importante para nós? Com certeza que sim, que vai ser um jogador importante para nós. Se é isso que quer saber, vai ser um jogador importante para nós. Vai ser um jogador importante para nós. Há timings, além disso, como você sabe, nós tínhamos outro tipo de problemas na equipa, e eu poderia ter que fazer outro tipo de substituições que não aquelas que fiz. E, portanto, a convocatória é feita em função das situações que nós temos e daquilo que nós queremos ou não alterar durante o jogo. Há coisas que vocês conhecem, o Nuno Pinto vocês conheciam, há outras coisas que vocês não conhecem, desconhecem, e eu também não as tenho que comentar publicamente. Vitória de Setúbal, com este primeiro desaire, após 2 vitórias e 2 empates, falhou a subida ao segundo posto, mantendo-se no 5º lugar com 8 pontos. Arbitragem fraco nível do trio de Braga, esfiado por Manuel Mota.